e eu estou muito grato a Deus, e eu sei que ela tem autoridade para falar de vento profético. Eu quero chamar aqui a profeta Vânia, da Jeová Nissi. Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Aleluia. Paz, igreja. Boa noite. Amém. O apóstolo me chamou lá em cima e ele disse: como é que está? Está bem? Eu digo: eu estou nervosa. Tem mais gente aqui que na minha igreja. Glória a Deus. Queridos, para mim é uma honra estar aqui nessa noite com esse pai maravilhoso, né? Esse homem de Deus, essa mulher de Deus que tem nos inspirado tanto. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo e da pastora Sabrina, a gente ganha um gás, né? E conversa e ganha um gás. Digo, não, vamos seguindo, porque eles nos inspiram. E a gente está na mesma cidade, mas devido a tantos, né, compromissos e tanta a vida, a igreja, nós não temos tanta oportunidade quanto vocês da casa têm de estar aqui nessa igreja, do lado desse homem e essa mulher de Deus. E eu quero dizer para você que você está no lugar certo, na hora certa, e do lado e debaixo da cobertura do homem e da mulher de Deus certo. Amém? E essa noite eu gostaria de ministrar com você Jeremias capítulo 1, verso 5. Que o nosso irmão, quando abriu o culto hoje, ele trouxe esse versículo e é a nossa palavra nessa noite. Amém? E eu creio que o Senhor já está falando desde o início desta reunião. Abra sua Bíblia em Jeremias 1, 5. Aleluia. Amém? Aleluia. Amém? E o tema qual é? O tema é: úteros improváveis geram profetas. Diga comigo: útero improvável geram profetas. E eu venho nessa noite aqui, na condição de profeta, na presença do nosso Deus, para te dizer que não importa o útero que tu fosse gerado, mas que o Senhor já gerou algo na tua vida. E se tu estás como Jeremias: eu não sei falar, eu sou pequeno, eu sou jovem, começa a gerar a partir de agora aquilo que Deus já gerou na tua vida. Xarabacalabassuri andaramanai. Eu venho com uma palavra no meu coração, que os intercessores dessa casa precisam voltar. Eu não sei se parou, eu não sei se alguém desistiu, mas Deus tem falado desde a hora que eu cheguei aqui. E intercessores, o Senhor está gerando algo maior para 2024. Xerebabassora manai. Rebacalabassoia naramachei. Aleluia. Aleluia. Eu quero primeiro falar o meu testemunho. Como o apóstolo falou, nós mulheres temos como se fala? Como é a palavra? Propriedade para falar sobre o ventre, sobre o útero. Primeiro eu quero dar o meu testemunho para vocês. Eu tenho 2 filhos, a Mariana, 15 anos, o João Pedro, 8 anos. E no início do meu casamento, eu e o pastor Tiago éramos 2 jovens com 8 meses de casado. E o pastor Tiago me olha e fala assim: vamos ter um bebê? Eu, credo. Eu digo, já. E tinha televisão. Aí eu falei, então tá. E aí eu aprendi, desde os meus 12 anos de idade eu sirvo ao Senhor. E eu aprendi que a gente tem que consagrar tudo ao Senhor.
Eu sou aquelas que consagram o botijão, o gás tem que durar mais 5 dias. Bota a mão lá na pote do arroz, tem que durar mais 5 dias. Né? Coloca a mão lá na televisão, tu não pode queimar mais esse ano. Né? Fazer as coisas multiplicar e colocar a mão para consagrar. E aí eu parei de tomar a pílula e eu coloquei a mão no meu ventre e eu falei assim: Senhor, eu tenho medo dessa coisa, né? De gerar, de engravidar. E eu tenho medo, mas eu entrego para Ti, eu aceito. E eu te entrego o meu ventre, eu te entrego a minha vida e eu vou gerar então. E acontece que quando eu estava com 4 meses de gestação, eu sentia muitas dores. Dores nos ossos, dores na coluna, muitas dores. E foi um processo de 9 meses muito difícil. Fui para o hospital para já tinha gerado, para ganhar a Mariana. E o que acontece? Eu fiquei 13 horas em trabalho de parto e eu não ganhava a Mariana. E os médicos vinham e diziam: não tem dilatação, não tem dilatação. E colocaram aquele remédio e caminha e faz força. E eu dizia: mas como é que se faz força? Menina, né, nunca gerou, como é que se faz força? Eu dizia para a médica e ela: faz força, e saía caminhando. E aconteceu que no outro dia trocou o plantão e me levaram para uma sala de cirurgia. Fui lá, fiz a cesariana, Mariana nasceu, estava passando da hora, nasceu bem roxinha. E antes de eu entrar para o bloco, a médica falou assim: essa mãe já era para ter ganhado esse bebê. Esse bebê pode nascer cego. E aí eu ouvi ela falar aquilo antes de eu entrar no bloco cirúrgico. E eu comecei a orar, eu falei: Senhor, eu gerei uma filha. E eu colocava a mão no meu ventre e eu dizia: a Mariana vai ser bailarina, a Mariana vai ser salmista, a Mariana vai dançar, vai cantar, a Mariana vai profetizar. Eu estou gerando uma menina, uma bênção. E quando a Mariana nasceu, para a honra e glória do nosso Deus, a Mariana não tinha cegueira. Levaram a Mariana para fazer o exame e estava tudo bem. Passou-se então alguns bons 7 anos. E eu tinha um problema no meu útero e eu não sabia. E a primeira gestação não foi detectado, não me falaram, eu não fiz exame, não sabia. E aconteceu que um dia o pastor Tiago me convida de novo: vamos ter outro bebê? Que homem gosta de fazer filho, né? E se eu não tivesse a laqueadura, eu acho que era o pai Abraão. E aí ela disse assim: vamos ter outro bebê? Eu digo assim: então tá. Aí um dia eu muito empolgada, irmão, porque quando eu me empolgo na palavra, eu conto a minha vida toda na igreja. E eu me empolguei e eu falei assim: igreja, até o final do ano eu vou gerar. Eu vou ter mais um bebê na casa correndo. Irmãos, eu já estava grávida. Aí passou umas semanas, eu enjoada, fiz um exame. E o Thiago trabalhava aqui no Pop Center e eu fiz um exame. Cheguei na banca, coloquei o exame na banca. Eu falei assim para ele: estou gravidíssima. E eu disse para ele: eu estou grávida do João Pedro, profeta das nações. E eu colocava a minha mão sobre o meu ventre e eu dizia: o João Pedro, ele vai ser o intercessor, ele vai ser um profeta, ele vai ser um homem de Deus. E 4 meses de novo, 4 meses dessa gestação do João, eu tinha dores na barriga, eu tinha dores na coluna, eu tinha dores por todo o corpo e uma infecção que não cessava. E aí eu troquei de médico e o médico tinha me receitado do posto uma pomada. E quando eu chego lá no outro médico, ele falou assim: mãe, quanto tempo tu está usando essa pomada? E eu: 3 meses. E ele disse: o teu filho pode nascer cego. E eu falei assim: está repreendido, eu não aceito, porque o meu útero eu consagrei, eu profetizei, eu entreguei para o Senhor gerar. O João Pedro, aí numa consulta, já vou pregar, viu, irmãos? Só um testemunho rapidinho. Naquela consulta que eu fui saber o sexo do bebê, a doutora Evelise disse para mim: quer saber o sexo do bebê? Eu digo: eu já sei, é menino.
E ela falou assim, como tu sabe? Eu digo assim, eu sei, é menino. E aí ela disse assim para mim, tu fez tratamento para engravidar? Eu disse, não. E ela me disse, como não? Eu digo, não fiz. Aí ela falou assim, o teu útero, ele é virado para as costas. O teu útero, ele é completamente torcido, virado para as costas. Esse tipo de útero só consegue gerar se tiver uma inseminação artificial. Eu falei assim, a minha inseminação é um homem de Deus na minha vida, porque Deus, ele, né, não precisa. E aconteceu que depois, com 2 anos de idade, o João, ele desenvolveu um problema de visão. E o primeiro médico que eu fui, disse que o meu filho, João Pedro, com 40 anos ia perder a visão. E ele desenvolveu 6,5 graus a lente do óculos, com 2 aninhos. Aí nós começamos em família, em casa, começamos a buscar a Deus, começamos a orar. Começamos a nos conectar como família, começamos a interceder e começamos a orar. E o João Pedro, ele começou a desenvolver o ofício dele de profeta com 3 anos de idade. Ele fazia tendas na sala, ele colocava a cadeira do Espírito Santo, ele fazia barraca de adoração. E ele dizia, tem que ficar aqui 5 dias. Outra ele dizia, tem que ficar aqui 3 dias. E nós ia na onda dele, ficava lá, aquele lençol com as cadeiras e a cadeira do Espírito Santo. Com 3 anos de idade, ele começou a ter visões de demônios territoriais nos lares onde nós íamos. Com 3 anos de idade, ele tinha batalha espiritual na madrugada. Ele acordava, ele contava o que ele via, o que acontecia. E um dia eu disse para ele, cara, o negócio é o seguinte, um dia eu profetizei que tu seria assim. E agora tu vai ter que começar a aprender a lidar com isso. E nós começamos a fazer novos exames. E através de uma palavra que ele disse, com 5 anos de idade, Jesus já me curou. Hoje o grau dele está 4,25. A médica disse que iria a 20, a 30, ele iria perder a visão. A Mariana, com 8 anos, ganhou uma bolsa de balé na Dicleia e começou a desenvolver um lado da dança, da adoração. A Vitória aqui também foi professora da Mariana. E com 9 anos, a Mariana, quieta, muito quieta, tímida, pega o violão do pai dela, sai tocando sozinha, sai ministrando. Hoje a Mariana é uma salmista, ela é uma adoradora. E Deus tem levantado ela agora como uma profeta de ofício, porque ela tem falado coisas, ela tem tido sonhos. E vem, mãe, pai, é assim. Gente, é certeiro. Olha para quem está do seu lado e diga, quando tu fores profetizar, não olha para o útero, não olha para o tamanho, não olha se tu suportas, mas olha para o alto. Amém? Resumindo ao meu testemunho, eu tinha endometriose, eu tinha o útero virado para as costas e eu tinha miomas subserosos e intramurais. Há 1 ano atrás eu tirei o útero, porque o meu útero, eu tive 3 anos de hemorragia constante, muito doente, sempre na igreja, mas sempre com problemas. Há 1 ano atrás eu tirei o útero e o médico falou assim, quantos filhos tu tem? Eu, 2. Ele, como tu gerou? Eu falei assim, gerando. E ele disse, tu sabe os teus problemas? Eu digo, sei. E ele disse, tu tem o subseroso, o intramural, tu tens o útero virado para as costas e tu tens endometriose. E ele disse, como tu gerou? Eu digo, eu gerei. Por uma palavra que saiu da nossa boca, nós geramos a nossa casa profética. Eu não sei como é que está a tua casa, mas por a palavra que sair da tua boca hoje, você vai gerar no mundo espiritual coisas muito maiores daquelas que tu já estás vivendo. Aleluia, amém. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, já está aberta, né? Resumindo agora o final desse testemunho. Eu tive alta apenas 8 meses dessa cirurgia. Por quê?
Depois que eu fiz a cirurgia, o meu corpo rejeitou o fio da sutura, apodreceu dentro de mim. 4 meses depois da cirurgia, eu tinha muita febre, ainda tenho um abdômen bem, né? Eu tinha muita febre, muita dor, muita dor. Voltei ao médico cirurgião e ele disse: em 100 casos, Vânia, tu é o 2. Eu digo: qual é o caso? Ele falou: apodreceu dentro de ti o fio da sutura, criou um corpo estranho dentro de ti. Nós precisamos agora remover esse corpo estranho, mandar para a biópsia e saber se é benigno ou é maligno. Essa época agora que nós estamos vivendo, o ano passado, eu estava chorando aos pés do Senhor. E eu dizia: Senhor, se eu tivesse a doença, os meus filhos e a minha casa. E quando foi dia 8 de fevereiro, saiu o resultado dizendo que era benigno. Quando o Senhor, Ele aponta, Ele paga a conta. O Senhor tem uma palavra comigo, contigo. Fica tranquila. Se você profetizou, então agora você descansa no Senhor. Amém? E essa noite eu quero falar sobre o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi gerado por Deus, mas ele precisava ele foi gerado no ventre por Deus, mas ele precisava ele mesmo gerar no ventre dele o que Deus agora tinha determinado para ele, que ele seria um profeta de ofício. O profeta Jeremias, ele era de uma linhagem sacerdotal. O profeta Jeremias, ele sabia tudo de sacerdote, ele era filho de sacerdote, ele foi ensinado, ele nasceu no meio, ele sabia como funcionava. Mas Deus olha para ele e diz para ele: eu te chamei por profeta, eu te gerei no ventre para profeta. Amém? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. E então Jeremias fala: então, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Nós temos aqui do versículo 5 até o versículo 10 um processo. Diga comigo: um processo. Primeiro, Deus chama, aponta para ele o destino. Segundo, ele diz: eu não tenho condições de ser isso. Aí Deus fala: mas eu te gerei, eu te escolhi, eu te formei. E ele diz: mas eu sou só uma criança. E quantas vezes nós somos assim diante das coisas que Deus já gerou, já apontou, Deus já revelou, já mandou um anjo falar contigo, já levantou um profeta. Nós sabemos o que temos que fazer, nós sabemos o que Deus quer para nós, e nós ficamos procrastinando, dizendo: eu não sei, eu sou pequeno, eu não consigo, porque nós não geramos isso ainda dentro de nós. Então hoje é a noite de nós gerarmos dentro de nós aquilo que Deus já gerou. Quantas vezes no teu ventre profético tu não aceitas e não entendes o que Deus tem gerado para ti? Deus já te escolheu, Deus já pagou a conta. Tu tens que começar a gerar a partir de hoje tudo aquilo que te tira do centro da vontade do Senhor. Nada pode parar os propósitos daquilo que Deus gerou na tua casa, mulher. Xarabacanda ramaná. Eis que hoje o anjo do Senhor te visita no teu lar. Rebacada rabassoi andarai. Aleluia. Quando nós mulheres estamos gerando, são 9 meses. É um processo de dores. É o processo do crescimento. A pastora Brenda pregou aqui no segundo dia, e o testemunho dela é meio parecido com o meu, porque ela também tirou o útero, ela também teve miomas. E nós vemos o que o nosso Deus tem preparado e tem gerado para nós. Ainda que o útero seja improvável,
Quem sabe as pessoas olham para você e falam assim: o que ela está querendo gerar, sonhar, o projeto dela é improvável. O que o Pablo está querendo para o Capão do Leão é improvável. Olha o tamanho do capão. Só que as pessoas, elas estão olhando o útero do capão, mas Deus, Ele está orando o teu ventre. Aquilo que já foi gerado dentro do teu ventre. Quem sabe as pessoas do mundo podem falar: mas esse homem apóstolo saiu de onde? De Pelotas. Da onde é Pelotas? Lá no fundo do mapa, na pontinha do Iapoque, do Chuí. De onde saiu esse homem? Esse homem saiu de um projeto que Deus gerou, profeta. E ele gerou e ele acreditou nesse chamado de Deus, profeta às nações. Você só vai viver e desfrutar daquilo que você acredita, que aquilo que Deus pode fazer na tua vida é muito maior do que nós pensamos ou imaginamos. Aleluia! Muitas pessoas desistem de gerar ou encerram o ciclo porque elas sabem que o processo é difícil. Muitas pessoas desistem do gerar por causa dos processos. Ah, mas se eu for intercessor eu vou ter guerra espiritual. Ah, mas se eu entrar para esse projeto eu vou ter que orar mais. Quando Deus olha para Jeremias, Ele fala assim: eu sou só um guri. Eu sou só um guri. Eu não sei falar. E Deus falou: eu te gerei no ventre. Eu te escolhi. No verso 8, Deus diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca e disse-me: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Verso 10: olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para que destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Só que Jeremias, ele era um profeta diferente de todos os profetas que nós vimos na palavra. Ele era um homem sensível, né? Tu olha Isaías, tem um perfil. Tu olha Jeremias, tem outro perfil. Jeremias, ele era sensível. Diga comigo: sensível. Chorão. Emocionado. E Jeremias, ele foi escolhido no ventre da sua mãe. E agora há um processo desde o dia em que Deus chama ele, até ele entender, aceitar, gerar. Porque ele precisava gerar a condição que Deus chamou ele. Porque não adianta eu dizer aqui, né? Mariana, Deus te chamou profeta. Se a Mariana não gerar isso no ventre dela, ela não crer, ela não vai desfrutar disso. Mariana, Deus não te chamou para sofrer. Mariana, Deus não te chamou para ficar sempre nesse nível. Deus quer que tu muda, suba de nível. Se ela não gerar isso no ventre dela, ela não vai ultrapassar nunca os níveis. Porque ela vai olhar para os processos. Se uma mulher olhar para os processos, que é gerar um filho, que é dar à luz a um filho, se ela for olhar esses processos, as mulheres não teriam filhos. Muitas mulheres ganham de parto normal, daqui a 2 anos elas estão grávidas de novo. Dizem que é uma dor sem vergonha, eu não sei. Fiz cesárea. Mas é o querer, o desejar gerar aquela criança. E com as coisas de Deus é a mesma coisa. Amém? Jeremias vem de uma família sacerdotal. E no verso 10, Deus estabelece para ele. Deus diz para ele: eu te coloco sobre as nações, eu te coloco sobre os reinos,
para que tu arranques, derrubes, destrua. E todos nós fomos chamados para desenvolver algo. Ninguém é tão cheio que não possa caber mais, e ninguém é vazio que não possa ter nada. Todos nós fomos chamados para desenvolver algo na presença do Senhor. Mas aquele homem sensível, para realizar um trabalho de sacerdote, tudo bem, tranquilo. Mas para ele exercer uma posição de profeta, ele tinha que ser mais ousado. Ele tinha que realmente acreditar na palavra do Senhor que tinha dado a ele. E Deus diz para ele: eu te coloco sobre as nações, sobre os reinos, e tu vai arrancar, tu vai destruir, tu vai derrubar. E o Senhor não espera nada menos do que isso de mim e de você nesta noite, para que nós não aceite as obras do mal, para que você e eu venhamos a entender que nós precisamos estar cheios da sua presença e ousadamente com palavras destruir todas as astúcias malignas de Satanás contra a nossa casa, contra os nossos filhos, contra a nossa família, contra a nossa igreja, os nossos amados irmãos. É no poder da palavra, na autoridade que Deus já te entregou. E Deus diz: Jeremias, tens que arrancar, tens que destruir. Esse povo tem que voltar, tem que se arrepender, tem que se converter. Porque se não há mudança, não há frutos. De que adianta um profeta no meio de uma nação, ou se não houver frutos, mudanças? Olha para quem está do teu lado e diga para ele: o Senhor te incumbiu de usar o poder da palavra. Aleluia. Deus estabeleceu ele sobre as nações. Deus estabeleceu ele sobre os reinos. Deus também estabeleceu ele como um destruidor. Aí você diz: mas eu achei que só existia o Satanás, o devorador, o destruidor. Deus falou para ele: eu te levanto hoje como um destruidor das obras do mal. Amém? Aleluia. Destruir, arrancar, arruinar obras malignas. Quando nós estamos vivendo uma chamada, sabe quando é que você sabe que as coisas, o chamado está se encaminhando? Sabe quando é que nós sabemos, né? Quando o chamado, estamos vivendo esse chamado, quando você se torna uma ameaça para o inferno. Quando você começa a ser atacado pelas obras malignas. Quando você se torna então essa ameaça, você sabe que está desenvolvendo algo sobrenatural da parte de Deus. Porque quando nós não somos ameaça para o inferno, é porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Amém? Quando nós estamos compactuando, ou estamos somente sendo inertes, indiferentes. Tem batalha, tem problema, mas não. O Senhor nos chamou para que nós venhamos ser uma voz profética. Uma voz que liberta, uma voz que transforma, uma voz que ordena e que os ventres sejam limpos, que a iniquidade seja desfeita, que o pecado seja destruído. Em nome do Senhor Jesus, nesta noite, pelo poder da palavra de Deus, coloca a mão no seu ventre e comece a profetizar sobre o seu ventre e comece a gerar tudo aquilo que você até hoje não gerou. Comece a gerar no teu espírito e vá dizendo e vai ordenando que cadeias sejam quebradas, que barreiras sejam destruídas, que ciladas, que afrontas sejam destruídas, que todos os espíritos que governam, eles venham ser destruídos agora. Venha gerando através do teu ventre uma posição. Reposiciona a tua família agora. Reposiciona o teu chamado agora. Reposiciona a tua vida em Deus agora. Reposiciona. Reposiciona. Deus tem chamado homens e mulheres para
serem reposicionados no lugar aonde Deus os chamou, aonde Deus o escolheu. Jeremias começou a ser reposicionado, porque ele foi gerado como um sacerdote, ele nasceu como um filho de sacerdote. Agora Deus diz que ele é profeta das nações, agora Deus diz que ele vai avançar, que ele tem que derrubar, destruir. Ai, o Senhor está reposicionando homens e mulheres nessa noite aqui neste lugar. Ele nasceu sacerdote, mas ele nem sabia que tinha um poder sobre a sua vida, uma autoridade sobre a sua vida. Muitos de nós sabemos que somos cristãos. Aceitei Jesus, sou filha, sou filho, sou filha do rei, sou filho do rei, sou cristão. O Senhor tem muito mais do que isso para a tua vida. O Senhor tem coisas espirituais muito maiores daquilo que você já pensou, já imaginou. O Senhor tem as nações para essa casa, já entrou nas nações. O Senhor tem Eu ministrei um dia na igreja sobre portas. Nós somos portas. Tu é uma porta. Fala para o teu irmão, tu é uma porta. Tu é a porta de acesso aos lugares aonde Deus quer derrubar ou levantar. Só que Deus falou para Jeremias não só que ele iria destruir, que ele iria arrancar. Deus falou também, tu vais edificar e tu vais também plantar. Tu vais semear. E essa unção está sobre nós essa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Plantar, edificar, em nome do Senhor Jesus. Quem sabe quantas pessoas olharam um dia para a tua vida e falaram assim, não tem condição de gerar isso. Esse projeto aí é muito louco. Esse projeto é muito louco, não vai dar certo. Só que se já gerou no teu coração, no teu ventre, é porque o Senhor já disse amém. Se eu fosse olhar para a ótica, amados, natural, se eu fosse olhar para a ótica natural, a minha família já não existia mais. E hoje eu vejo uma conexão se levantando dentro da minha casa. E às vezes eu até fiquei pensando essa semana, eu falei assim, Senhor, será que o propósito que eu vou viver no meu chamado vai ser quando os meus filhos crescerem, entenderem? Porque está havendo uma conexão dentro da minha casa entre pai e filho, mãe e filha. Não digo no amor, no carinho, no cuidado, é espiritual. Algo diferente está acontecendo. Eu não sei se é porque eu sou mãe de primeira viagem e antes eles eram crianças, agora eles estão desenvolvendo, né? Pensando, falando. E isso está me deixando apaixonada. Eu estou gostando dessa fase. De conversar sobre coisas espirituais. O João Pedro, o YouTube dele vai só lá, demônios e potestades. O cara é só guerra. Eu digo, cara, para, tu tá atraindo guerra para dentro de casa. O cara é enlouquecido nas batalhas espirituais. Então, queridos, eu estou gostando dessa mini igreja que Deus me deu. Tá ficando massa. Porque é o que eu profetizei lá atrás. Eu estou vivendo isso agora. Mas olha quantas tentativas o diabo tentou destruir aquilo que foi gerado no meu ventre. Quantas tentativas o diabo tentou destruir o que foi gerado no teu ventre. Quantas vezes tu pensou em parar, em desistir. Mas para aí, tu profetizou, vai desistir? Tu profetizou, que profeta tu é? Até Deus fazer milagres? Porque uma coisa eu vou falar para você, querido, que Deus ministrou hoje no meu coração.
Às vezes Deus, Ele cessa os milagres. Por quê? Porque quando nós estamos recebendo os milagres, nós estamos sentindo Deus. Agora, quando Deus libera as palavras, quando Deus se move na palavra, Deus está sentindo o seu povo. Quando a palavra é liberada, Deus está conhecendo o coração do seu povo. E como é que Deus fala com o seu povo? É através dos profetas. Amém? E de profeta vocês entendem bem, né? Deus chamou para destruir o mal. Deus nos chamou para sermos boca profética. Deus nos chamou para semear. Amém? Para que a semente ela tenha visão e investimento. As sementes que Deus tem colocado nas tuas mãos, elas também têm que ser investidas profeticamente. Aleluia. Você não acha que todo profeta ele é meio estranho? Sim ou não? Lá na igreja eu sou a bruxa queca e o Thiago é o pastorzão, né? Que eu já vou com sangue no olho para as negas, eu digo, é assim, é assado. E deu. Deixa para o Thiago e ele que resolve o resto agora. Às vezes o Thiago fala assim para mim, me liga do serviço, Vânia, não te mete, deixa que eu vou chegar e eu vou resolver. Vânia, deixa que eu falo. O profeta ele é meio estranho porque ele é direto, ele é reto e ele tem poucos amigos. Eu tenho essa cara bonitinha, sorridente, mas eu sou uma mulher de poucas amizades. E eu acredito que os profetas que estão aqui se identificam comigo. Eu não tenho amigos, poucos, muito poucos. Porque essa coisa de profeta, de revelação, quando eu falo para ele as coisas e ele fala, capaz, já vem tu com essas profetadas. Depois acontece, eu falo para ele, eu já sabia. Os profetas são meio estranhos, mas Jeremias era diferente. Ele era sensível. Isaías ele usava pena, né, para escrever, passava a pena no fogo e dava lá no povo e sentava ali a lenha. E Jeremias pegava a pena para escrever e chegava as lágrimas. Por que, Senhor? Por que tu judia tanto desse povo? Por que tu quer tanto, Thiago? Deixa eu pagar. Por que, Senhor? Jeremias era sensível. Jeremias ele era chorão. Mas quando ele tinha que agir pela direção de Deus, ele era um leão. Ele era um homem ousado. Nada contra os homens que choram, nada contra os homens sensíveis, irmão. Mas a hora que tem que ser homem e mulher de Deus mesmo, não aflocha. Seja realmente aquilo que Deus te chamou. Porque para o reino de Deus, meio termo não é acessível à glória de Deus. O homem e a mulher de Deus tem que ser sim ou não, não. Meio profeta, meio homem, meia mulher de Deus não existe. Se Deus não impede nós de passarmos em desertos, se Deus não nos tira às vezes de cada prova, passamos por cada dor, por cada problema, Deus não nos tira, não nos pega no colo, mas lá vai os pastorzão, as pastorzona, pegar no colo e tirar o irmãozinho da prova, da luta. Usa o teu lado profético e fala para ele por que ele está colhendo essa semente. Você quer que uma igreja seja curada? Até quando nós pastores vamos lamber ferida?
de pessoas que vivem cavando poços. Até quando? É por isso que eu tenho poucos amigos, pastor. Deus não te chamou para lamber ferida, pastores que estão aqui hoje. Deus não te chamou para impedir o deserto das tuas ovelhas. Deus te chamou para ser boca, para ser profeta, é para mostrar, é para arrancar, é para destruir. Mas depois tu levanta, tu edifica e tu semeia. A limpeza de Deus em 2024 vai ser poderosa quando as bocas se abrirem profeticamente nas nossas igrejas. Eu me incluo nesse projeto. Aleluia. Amém. Jeremias, ele era pensador, porque ele chorava, né? Profeta Isaías, ele era mais na pegada. Agora, uma coisa que me apaixona na vida de Jeremias, que ele era um profeta intercessor, porque todo sacerdote era um intercessor. Ele era da linhagem de sacerdote, ele era ensinado, ele sabia tudo como tinha que ser, e ele exercia, então ele era um intercessor. Agora Deus chama ele como profeta, então ele é agora um profeta intercessor. Porque a hora que nós orar, Deus também vai nos dar uma chalapada, e nós temos que também cair na presença de Deus, sermos alinhados à sua presença, à sua vontade. Amém. Ele exortava o povo, ele confrontava o povo, mas quando ele orava, ele chorava. E nós precisamos estar nesse projeto, profetas, intercessores, gerar coisas maiores no nosso ventre. Eu não sei se um dia eu vou alcançar as nações, mas eu sei que os meus filhos vão, porque eu já profetizei na vida deles. Eles vão. Eu já profetizei. Tu já profetizou coisas maiores? Então tu vais viver coisas maiores. Aleluia. Deus, ele se conecta com o profeta, ele fala assim: Jeremias, o que tu vê? Porque Deus, amado, ele vai falar com o profeta na simplicidade. Ele vai se conectar contigo, missionária, na tua simplicidade, da tua linhagem, da tua linguagem. E ele vai te perguntar: o que tu vê? E ele falou para ele assim: o que tu vê? Ele fala assim: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí eu fui ver a vara de amendoeira, né? A vara de amendoeira, ela leva umas 200 a 500 horas para brotar. Ela tem um aceleramento. Ela tem um aceleramento para dar os seus brotos, seus frutos. A vara de amendoeira. Se for numas 200 horas, vai dar 8 dias. Então, é rápido. Ah, Jeremias, o que tu vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Então, assim como tu vê essa vara de amendoeira, assim tens que acreditar naquilo que eu te disse: eu serei contigo. Eu serei contigo, não temas. Porque quando nós acreditamos naquilo que nós vemos, o processo é mais rápido. Quando eu acredito naquilo que eu vejo, quando eu acredito naquilo que eu gero, é mais rápido. Sabe por que os processos se perpetuam? Porque nós duvidamos. A primeira luta mas para aí, Deus falou que ia fazer e agora... mas para aí, Deus disse que ia ser comigo, Deus disse que ia prover. Porque aquilo que nós não vemos, muitas das vezes nós recuamos. Mas aquilo que nós vemos, nós acreditamos. Deus fala para ele, vamos acompanhar, vamos ler o que diz aqui. Ainda veio a palavra a mim dizendo: o que tu vê? Vejo uma vara de amendoeira. E ele disse-me: viste bem? Diga comigo: viste bem? Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir.
quando Deus fala, Ele cumpre. Deus tem compromisso com aquilo que Ele falou um dia sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre essa casa, sobre essa cidade, sobre esse estado. Deus tem palavras e serão cumpridas. Aí o tamanho do processo vai depender daquilo que nós acreditamos e geramos. Amém? Agora, Deus te escolheu, Deus nos escolheu, Deus nos criou no ventre com um propósito. Deus tem um chamado para todos nós. A missão pode ser difícil, mas Deus confiou a nós. O poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Deus vai te encontrar naquilo que você for gerar nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, fica de pé, amados. E comece em nome do Senhor Jesus. E comece em nome do Senhor Jesus a pedir perdão para Deus. Perdão do que, pastora? Todas as vezes que tu falou que o teu útero era inútil, que tu não geravas nada, que tu eras um improvável, que todo mundo na tua volta conquistava e tu não conquistava. Que o irmãozinho chegou hoje na igreja, ele já está fluindo, voando, dando cambalhota. Nada a ver com as pessoas e as coisas, tudo é a ver com nós. Somos nós que declaramos que o nosso útero não vai gerar. Perdão, Senhor, todas as vezes que eu disse que o meu útero não iria gerar. Perdão, Senhor, todas as vezes que eu disse, eu duvidei da Tua palavra, que um dia Tu lançou sobre a minha vida, a minha casa. Oh, Rabassorecanda Ramanai. Comece a gerar hoje, ainda que as pessoas digam, pode alguém sair de Pelotas, pode alguém sair do bairro Fragata, pode alguém sair da Fogo, pode alguém sair da Giovanici, pode alguém sair de outros lugares desse país, pode, porque aonde Deus gerou, vai ser levantado homens e mulheres com ousadia, para derrubar, para arrancar, para destruir. Comece a gerar agora, comece a gerar agora, comece a gerar agora. Improvável para o mundo, mas para Deus nós somos um campo fértil. Improvável para o mundo, mas para Deus nós somos um campo fértil. Xarabacarabachê. Oh! Vem, 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 vem. Xalabacalabassoria manai. Vem, vem. Vem sobre o teu povo. Vem sobre o teu povo. Vem sobre o teu povo. Xacalabacarabassore mandará. Vem, vem. Aviva-nos. Aviva-nos. O que nenhum homem fez. Xacalabassore mandarás. Tequete calabassore andaramaná. Gera, gera, gera agora. Chocalabassore manás. Toda incredulidade, toda falta de confiança. Oh! Ele está destravando hoje. Ele está destravando hoje. Abre a tua boca. Abre a tua boca, profeta. Chacarabacalamanás. História nunca viu. Xerebarabas. E vem fazer. Xaramaná. Eu quero convidar aqui intercessores que pararam em 2023. Xaramandoroconda, Ramanassoiandará. Intercessores que pararam em 2023. Não importa o motivo. Choremá, Enderequenda, Rastoconda, Ramanás. Vem. O Senhor vai restaurar algo poderoso na tua vida hoje. Xerebacanda, Ramassoiandarás. Profetas que paralisaram
Há muito tempo você não lança mais palavras, você não flui mais no profético, você não ouve a voz de Deus, você não consegue mais liberar palavras. Profetas, aqui na frente. Já faz muito tempo que você não libera mais palavras. Faz muito tempo que você não libera mais palavras. Venha se conectar agora com o Espírito. E você que está no banco, está fluindo, então começa a adorar a Deus. Começa a fluir naquilo que Deus te chamou. Ei, rebarabassou e andaramanás. O que a história nunca viu vem cumprir. O despertou em Joel. Aviva-nos, vem fazer. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história Nunca viu vem cumprir. começa a fluir, Senhor, sobre o teu povo. Rabasta calamanás. Aviva, aviva, aviva. Xerebanda, rabastorecanda ramaná. Aviva, aviva. Você que parou de gerar em alguma área da sua vida, porque um dia alguém falou que o teu útero ele não era frutífero. Você era um improvável e isso te trouxe uma frustração. E você parou de gerar algo na tua casa, na tua vida. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. O Senhor vai hoje ativar. O Senhor vai ativar. As palavras cairão por terra hoje sobre a tua vida. As palavras não terão mais efeito nos teus ouvidos. Deus vai ativar você novamente. Deus vai te ativar novamente. Oh, yandaramande que te carabassou. Você paralisou por causa de palavras que foram como flechas. Oh, Ele vai hoje quebrar. Ele vai destruir, Ele vai arrancar. Ramanata sorecandarai. Os profetas da casa, os pastores, podem fluir, podem orar sobre estas vidas. Ventres serão desbloqueados hoje. Palavras serão arrancadas, palavras serão destruídas. Erebacondo ramassuya andaramandere derebache. Oh, oh.
Deus. Shoprivianda soa. Deus está destravando o teu ventre. Deus está destravando o teu ventre. Ventre intercessor. Ventre de intercessora. Ventre profético. Vamos. Deus te chamou como um ventre profético. Shoprivianda soa. Flua, 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 flua. Rivianda sobrocoto soa. A história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer. Sobribianda sobrocotos. Algo está acontecendo na casa. Algo forte está sobre essa mulher. Se rompem estruturas. Se rompem estruturas. Se rompem estruturas. Se rompem estruturas. Deus está destravando. Deus está te chamando, profeta. Quando você estava no ventre da tua mãe, Deus já havia te constituído. Você não é um erro. Você não é uma falha. Você não é um erro, não é uma falha. Você foi escolhido por Deus. O teu processo só testifica o teu chamado. Ei! Shoprivianda soa. Vamos, receba, receba, receba. Vamos. Com força. Shoprivianda soa. Deus está destravando o teu ventre. Deus está fazendo o teu ventre um ventre profético. Você vai gerar. O teu ventre era improvável, mas de você saiu uma mensagem profética. Pra encontrar teu amor. Ei! Ei! Há pessoas sentindo dores de parto. Há pessoas sentindo dores de parto. Há pessoas que começam a sentir o peso do profético em seu ventre. Deus está limpando o teu ventre. Deus está limpando o teu ventre. Deus está destravando a tua madre. A tua madre está sendo aberta. Flua nesse lugar. Flua nesse lugar. Transbordar o teu amor que nos envolve. Sobrivianda sobrocotossoa. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transbordar teu amor. Deus está destravando ventres. Hoje Deus está limpando madres. Hoje você começa a ser destravado no teu ventre profético. Hoje o Senhor começa a limpar estruturas que estavam impedindo você de gerar. O teu processo não vai te invalidar. A tua esterilidade Deus vai curar. As tuas dores Deus vai limpar.
ao sobrenatural. Santo, santo. Se você já recebeu, vá retornando. Enquanto outros recebem, vá tomando o seu lugar. Sobribianda ramasto bronde sobroste. Sobribianda para fora. Vamos adorando. Adorando. Adorando, adorando. Levante a sua voz. Sobribianda sobro. Sobrebebecanda rabas. Vamos, vamos. Vamos.